Bom dia a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Amém? Vou esperar só mais um instante. 2 Timóteo 2,20 diz o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Amém? Como já foi feita a oração, então os irmãos podem se assentar. Fique com a sua Bíblia aberta e pensa para que o Espírito Santo ele venha abrir o seu entendimento acerca do que for ministrado e que ele possa me usar para ministrar o que Deus quer que seja ministrado. Paulo escreve a Timóteo, aqui é uma continuação do que foi pregado, do que foi ensinado semana passada, e o versículo 20, quando ele fala que numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, ele é ligado com os anteriores, o 19 e o 18, eles são versículos ligados uns com os outros. E Paulo ele está escrevendo a Timóteo, para Timóteo saber pastorear aquela igreja. E no decorrer das escrituras é comum Deus levantar um líder com uma capacidade absurda, cheio do Espírito Santo, uma capacidade de excelência de liderança, porém não são completos. Homens de Deus não são completos. Sempre nós temos falhas em alguma coisa e Deus sabe muito bem disso e Ele usa outras pessoas para poder nos amadurecer, nos ensinar. Quando você vai para o Antigo Testamento, Moisés, ele tinha certas dificuldades, porém Deus o chamou para liderar a nação de Israel, para tirar eles do Egito e conduzir eles à terra prometida. Todo cristão sabe disso. Porém Moisés tinha suas dificuldades. Então o sogro de Moisés vem até ele, vê ele julgando aquele grande povo e fala: se você continuar assim, você vai morrer, você vai matar esse povo, então eu vou te passar algumas instruções para você coordenar melhor esse povo. Então o sogro de Moisés faz isso porque o sogro de Moisés não era o homem escolhido de Deus para liderar Israel, mas Moisés era. Então Moisés separa ali Arão, separa alguns sacerdotes, alguns príncipes, um povo que tinha talvez o conhecimento que ele não tinha. Ele ficava por conta de falar com Deus e transmitir a esses líderes e esses líderes ao restante do povo. Isso é absolutamente comum na Bíblia. No decorrer do Antigo Testamento sempre algo assim vai acontecer. Talvez tenha um rei que ele tem uma capacidade muito forte em liderar exército, mas ele precisa de um profeta para instruí-lo sobre a lei de Deus. Isso é absolutamente comum. Faz parte do reino dos céus, faz parte daquilo que Deus fez do reino dele em si. Então o Timóteo, ele era um jovem ali com seus 30 anos em diante, ele sabia
o chamado dele, ele sabia o que ele teria que fazer e ele estava fazendo. Porém, ele precisava de Paulo para instruir ele em alguns detalhes, para que ele não viesse prejudicar o seu chamado e a igreja. Antes de continuar aqui do versículo 20, existe uma passagem na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 15, eu não vou saber exatamente o versículo, mas os fariseus, Jesus está com seus apóstolos, eles estão se alimentando, e os fariseus vêm até Jesus e eles falam com Jesus o seguinte: os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos, e isso é errado. E Jesus vira para esses homens e fala o seguinte: e vocês, não querendo ofertar na vida dos pais de vocês, vocês falam que os bens materiais que vocês têm pertencem ao templo, pertencem a Deus. Vocês que transgridem as leis, não honrando seu pai e suas mães. E aí esses fariseus se retiram, os apóstolos, os discípulos de Jesus, chamam Jesus no particular e perguntam e falam com Jesus o seguinte: Senhor, os fariseus ficaram escandalizados com a tua palavra. E Jesus vira para os apóstolos e ensina a eles o seguinte: Jesus fala o seguinte: toda planta que o meu pai não plantou, essa será arrancada. E aí isso é interessante porque os fariseus, eles conheciam a lei, eles dominavam a lei, eles sabiam tudo acerca de Deus, sabiam sim coisas acerca de Deus, eles deveriam saber quem era Jesus, porém eles tropeçavam em pequenas questões. E Jesus ensina a eles aqui o seguinte: dentro da igreja haverá aquelas pessoas que Deus não plantou, porém Deus permitiu que elas estivessem lá. E aqui, de uma forma talvez até mais refinada, o apóstolo Paulo, ele dá detalhes a Timóteo sobre isso, e ele diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. O que é que o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão ao versículo anterior como um fundamento de Deus. Ele usa aqui como uma grande casa, ou seja, um edifício de Deus. Nós acreditamos que ele está falando da igreja. Alguns teólogos acreditam que ele está falando de todo o mundo, de toda a criação, mas a maioria acredita que ele está falando da igreja. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: numa grande casa, ou seja, nessa igreja, existe todo tipo de utensílio. Existem aqueles de ouro, existem aqueles de prata, porém existem aqueles que são de madeira. Ele está falando do edifício de Deus, da grande casa. Dentro da igreja existem diferentes tipos de talento e diferente tipo de crente. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que essa igreja era a igreja de Éfeso. Era uma grande, a igreja de Éfeso, ela levava o nome da sua cidade, e era uma cidade grande, era uma cidade portuária. Provavelmente essa igreja era uma das maiores igrejas da Bíblia no Novo Testamento. Talvez era uma das maiores igrejas que existia aqui, porque era uma cidade muito grande e muitas pessoas se converteram. Então provavelmente era uma igreja assim, multicultural. E Timóteo talvez não estava sabendo lidar com aqueles irmãos que se converteram. Dentro dessa igreja existia vários tipos de irmãos, existiam mestres, existiam homens piedosos, homens fiéis, homens de fé, mulheres piedosas, mulheres de fé, mulheres fiéis, pessoas que amavam a Deus. Essas pessoas, elas poderiam ser consideradas de ouro e de prata. Tudo bem, até aqui é muito bonito. Pessoas que elas prestavam um serviço a Deus, elas prestavam um serviço à comunidade. A vida delas não era somente cultuar um Jesus ressuscitado em segredo. Elas se doavam àquilo. A comunidade sabiam que elas eram cristãs e que elas estavam dispostas a levar esse cristianismo adiante. Elas davam bom testemunho. Eram aquelas pessoas de ouro e de prata, utensílios para isso. Mas existiam aquelas também que não eram. Aquelas que traziam desonra para a casa de Deus. Pessoas que achavam que era convertido, elas estavam no meio da igreja, elas vinham, elas cantavam o louvor no domingo, elas ouviam a pregação, talvez elas dizimavam, ofertavam, talvez elas queriam fazer algo, mas não para a glória de Deus, para trazer desonra. Elas levantavam questões dentro da igreja que não tinham nada a ver com o evangelho. Elas levantavam questões para divisão da igreja, e essas pessoas, elas eram pessoas de desonra, elas eram de madeira e de barro, elas não honravam a Deus, elas não glorificavam a Deus, mas elas estavam no meio da igreja.
Elas estavam no meio da igreja. Assim como os fariseus, eles faziam parte da lei, eles faziam parte até mesmo de uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento. Eles herdaram a terra, eles guardavam, eles preservavam uma falsa lei, mas eles estavam errados. Eles estavam errados a ponto de questionar o próprio Deus acerca daquilo que Deus escreveu. Olha só que coisa interessante. E nós, infelizmente, nós estamos mais próximos de nos tornar fariseus do que nos tornar filhos de Deus, porque nós nos apegamos a questões que a Bíblia talvez nem nos ensina. Sabia que a maior parte das coisas que nós conhecemos e praticamos, talvez elas não são bíblicas, elas são culturais. Elas são culturais. Você aprendeu da sua mãe, da sua avó, do seu vizinho, e você traz para a igreja como se aquilo fosse uma verdade. E quando alguém abre a Bíblia, prega uma verdade, ensina a verdade, nós escandalizamos. Mas peraí, mas não foi assim que eu aprendi. Isso faz parte da igreja brasileira. Nós aprendemos coisas que vêm da cultura. Se eu pedir você para imaginar Deus, você provavelmente vai imaginar alguém velho, porque você acostumou com a imagem de Zeus, da mitologia grega na sua cabeça, então você vai pensar nisso. Se eu pedir para você pensar em Jesus sorrindo, você vai pensar no Jesus do The Chosen, porque é o que você conhece, então vai imaginar o Jesus do The Chosen sorrindo, porque é cultural. Então a maioria das coisas que nós conhecemos, boa parte delas, ou é especulação, é aquilo que você acha que é, ou é cultural. E quando você abre a Bíblia, tem um choque, e esse choque aconteceu em Éfeso, porque era uma cidade idólatra, tinha vários templos de vários deuses, mas esse povo queria também seguir a Cristo, e Timóteo não estava sabendo lidar com aquilo. E Paulo fala, ó, nessa grande casa existe todo tipo de utensílio. Na sua casa tem todo tipo de utensílio. Tem aquela caneca preferida, tem aquela xícara preferida. Talvez tenha alguma coisa que você herdou do seu pai e da sua mãe que está lá e que você não deixa seus filhos pôr a mão e que ninguém põe a mão e que você vai morrer e seus filhos vão jogar fora. Provavelmente você tem isso na sua casa. E Paulo, ele tenta trazer isso com mais clareza para Timóteo. Timóteo, a igreja, ela é uma grande casa. Terá coisas aí que são bons utensílios, é para a honra, é para que o evangelho seja exposto, mas também tem coisas desonrosas e vergonhosas aí dentro. Quando você vai lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 em diante eu vou ler, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 13, o apóstolo ele vai fazer essa ligação. O fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Isso será provado pelo fogo. Quando você vem aqui em 2 Timóteo, imagina um cristão, ele sendo ouro e prata. Se ele for provado pelo fogo, ok, ele vai ficar mais purificado, tá certo? Ele vai ficar mais purificado quando ele é provado por esse fogo. Mas aquele que é de madeira e aquele que é de palha, ele será queimado, ele não vai aguentar a provação, ele não vai aguentar as dificuldades. E a nossa vida é constituída de dificuldades. O Watson, na ministração dele, ele falou que o apóstolo Paulo, ele avisou Timóteo que ele passaria por dificuldades, que seria difícil e ele sofreria. E o Watson falou o seguinte, que a Bíblia jamais esconde esse tipo de coisa de nós. E sim, a Bíblia nunca vai esconder que você vai passar dificuldade. Só para você ter noção, o nosso símbolo de fé é uma cruz, e uma cruz sendo apresentada na Grécia Antiga era loucura, era burrice literalmente. Se você for estudar isso dentro do contexto grego, quando eles viam uma cruz, eles zombavam, eles falavam, isso é burrice, não pode ser ignorância, porque uma cruz é um instrumento de morte, e é um instrumento que nós carregamos. Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, e isso não é bonito, não tem beleza, não é prazeroso, não vai te dar dinheiro, e
E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, e ele está ensinando isso a Timóteo, e isso deveria ser ensinado à igreja nos dias de hoje. O nosso instrumento que nós carregamos é uma cruz que não vai te dar dinheiro, é pesado, é desconfortável, é isso que nós carregamos. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso mestre morreu em uma cruz. Então você vai ser provado pelo fogo. Se você for prata e ouro, ok, mas e se você não for? O que vai ser de você? E a palavra também, ela fala que essa igreja, ela é visível, e tem crentes genuínos nessa igreja visível, mas também tem aqueles que não são, que são hipócritas, que são o joio e o trigo, e o próprio Deus permitiu que essas pessoas estivessem lá. Se você abrir comigo em Romanos 9:21, eu gostaria que você abrisse comigo Romanos 9:21. Romanos 9:21 diz o seguinte: ou não tem o oleiro, eu vou ler do 19 ao 22 para nós criar contexto. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição? Então, dentro da igreja, esses utensílios de ouro, de prata, de barro e de madeira, o próprio Deus os colocou lá. Foi o próprio Deus quem os colocou ou os permitiu que estivessem lá. E aqui fala assim que foi Deus que fez, não tem como contender com Ele, não tem como você brigar com Ele, porque é Ele que tem o direito sobre isso. Ele fez para a honra e para a desonra. Então, quando alguém comete um escândalo dentro da casa do Senhor, o próprio Deus permitisse isso para testar a fé daqueles que honram ao Senhor. Então, quando você descobre um pastor que você respeita e admira, um teólogo que você comprou livros caríssimos dele, e esse teólogo caiu em adultério, o próprio Deus permitiu isso para provar talvez a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Sabe aquele pastor que é o seu pai na fé, entre aspas, que te levou para a igreja, que te discipulou, que te ensinou, e ele cai em pecado e você escandaliza: nossa, mas fulano era tão bonzinho. Talvez o próprio Deus permitiu que isso acontecesse para provar a sua fé mesmo, se você crê em Deus ou se você crê somente em um homem. E isso é visível dentro da palavra de Deus, porém nós queremos ficar cego contra isso. Nós queremos acreditar que o homem que vos fala, que está diante de você, ou que escreveu aquilo que você gosta, ele é perfeito, ele não vai falhar. E Paulo deixa claro para Timóteo, existem pessoas que estão no seu meio, que elas são prejudiciais para a igreja, elas são desonrosas para a casa de Deus, assim como nós acabamos de ler, ou seja, aqueles utensílios de honra e os utensílios de desonra que seriam inúteis. Mas aí nós partimos para, deixa eu voltar ao texto, para o verso 21, que diz o seguinte: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar dessas coisas, ele está falando a partir do versículo 14. Semana passada o pastor João, ele pregou do versículo 14 ao 19, e aqui existe algumas coisas que é recomendado, ou seja, que as pessoas estavam fazendo de errado e que estavam impiedade, linguagem corrosiva, eles estavam desvirtuando acerca de Cristo, e isso tudo é trago para o 20:21, e Paulo fala: se você se purificar dessas coisas, de coisas que não traz crescimento para a sua fé, de coisas que vai envenenar a sua fé, que vai envenenar seu irmão, se você se purificar dessas coisas, você vai ser útil.
o que são essas coisas? Discussão inútil e boba dentro da igreja é o que mais tem. Quantas vezes nós já paramos para conversar assunto que não vai trazer nenhum crescimento bíblico e teológico para nós, conversa profana, heresia, briga. A Bíblia fala para a gente se afastar disso, que isso é desonroso. Se purificar é se afastar daquela pessoa que a vida dela desonra ou não traz glória para Jesus. Existem pessoas que nós não deveríamos nem sentar para almoçar com ela, a Bíblia fala isso. Existem pessoas que nós não deveríamos frequentar a casa dela, a Bíblia fala isso em Romanos, se eu não me engano, ou Coríntios. Tem pessoas que nós deveríamos nos afastar dela. Isso não são pessoas mundanas, não. São pessoas dentro da própria igreja, que a mente dela é cauterizada para o mal. E Paulo falou, se alguém se purificar destes erros, será um vaso de honra, ou seja, usado por Deus, santificado, separado para o Senhor, usado pelo Senhor, exclusividade do Senhor. Se purifica dos erros, você vai ser usado por Deus. Olha só que interessante, e que tem utilidade no reino de Deus, preparado para toda boa obra. É uma obra preparada pelo próprio Deus, para aquele que foi purificado. O próprio Deus vai te conduzir ao reino dele para fazer algo extraordinário para o crescimento da igreja. Se você se purificar daqueles erros, e todos nós em algum momento nós caímos nesses erros, de ter facções, de ter grupos divididos dentro da igreja, aquele que você mais se identifica, para falar mal de talvez outros irmãos que têm um pensamento diferente do seu. E a igreja, ela é feita dessas coisas diversas. Por exemplo, quando nós chamamos as crianças aqui na frente, presta atenção, vai ter um mais preto, um mais branco, uns que não ficam quietos, outros que são tímidos, uns que tentam se esconder para não ver, e outros que querem derrubar tudo, derruba microfone. Somos diferentes, e Deus é quem nos chamou. Tem uns que querem gritar na hora do louvor, tem uns que querem ficar sentado na hora do louvor. Isso é a igreja de Deus. E se nós não conseguir entender isso, você está servindo, você está no evangelho errado. Se você não conseguir entender que o seu irmão é diferente de você, eu vou te dar um conselho aqui: saia da igreja, mude de religião, vire muçulmano. Sei lá, qual que são os radicais? Os xiitas. Vira um muçulmano xiita e saia atirando em todo mundo por aí, porque o evangelho não é assim que funciona. Nós estamos debaixo de uma bandeira que é Cristo. É só. Não, existe a divisão dentro do evangelho, existe nós reformados, dentro dos reformados existe os calvinistas, os luteranos e aqueles que não são nada disso e são reformados, existe os católicos que são cristãos, existe os católicos ortodoxos, os ortodoxos lá da África, os ortodoxos da Rússia, Testemunho de Jeová, CCB, e neopentecostais e pentecostais. Se colocar todos nós juntos, nós saímos na porrada literalmente, vai terminar em briga. E a Bíblia não nos ensina isso. Sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia não está sendo aberta. As pessoas não têm entendimento e conhecimento do Senhor delas. Então nós nos dividimos em um monte de facções que carregamos o nome de Cristo, e se juntar um grupo de pessoas de cada uma delas, vai terminar em violência. Literalmente vai terminar em violência. E na sequência nós vamos ver isso. Mas o que acontece? Jesus, ele nos purificou. Já fomos vasos de desonra, já fomos utensílios de desonra, já prejudicamos o nome de Jesus em algum momento. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas hoje ele nos purificou, ele nos chamou para a honra. Tem uma carta na Bíblia que Paulo escreve a Filemon. Filemon teve um escravo, eu escrevi o nome dele aqui, que é difícil de lembrar, chama Onesíforo. E a Bíblia fala que Onesíforo, ele foi inútil a Filemon, ele causou mal a Filemon. Ele era um homem mau, um homem ruim, um homem cruel. Então Filemon odiava a Onesíforo. Porém, esse escravo, ele encontra Paulo, ele se converte ao evangelho e ele agrada Paulo. Então Paulo escreve a Filemon dizendo para que Filemon pudesse receber esse escravo novamente, porque ele era uma nova pessoa. Então no evangelho é assim que funciona. Talvez alguém que você conhece odiava há uns anos atrás, hoje é um homem ou uma mulher de Deus, ou está caminhando na fé para se tornar isso. O evangelho funciona assim. O evangelho não é do seu jeito, não é do meu jeito, porque se fosse, não seria evangelho, seria qualquer outra coisa menos o evangelho. Versículo 22, e esse é poderoso, que diz o seguinte: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Fujam das suas paixões.
Fuja das paixões da mocidade. Claramente o fugir da paixão aqui da mocidade é do pecado, da juventude, do desejo forte, incontrolável de pecar. Não flerte com o pecado. Em nome de Jesus, você não é mais forte do que o pecado. Nós não somos mais fortes do que o pecado. A Bíblia vai nos recomendar veementemente para que nós fujamos do pecado. Foge da aparência do mal. A Bíblia nos ensina isso, é fugir, é correr. Lembra de José? Que a mulher tentou agarrar ele, ele saiu correndo sem roupa? Exatamente isso, literalmente isso, fuja. Eu sei o quão miserável e pecador eu sou. Então, por saber o quão miserável e pecador eu sou, e isso não, eu não estou falando isso por uma falsa humildade, não. Eu consigo ser terrível. Então, eu criei alguns mecanismos ao meu redor para mim não cair em certas tentações. Então, existem pessoas que eu não converso com elas. Existe um grupo de pessoas que eu não participo com elas, não porque elas são ruins, porque eu sou ruim. Eu tenho um momento exato para me treinar na academia, porque se alguém conversar comigo, eu já perco o foco, fico estressado e vou embora. Então eu não permito alguns tipos de pessoa conversar comigo. Eu sou chato, eu sou muito chato. Então eu criei mecanismo para mim fugir do pecado, não para a pessoa, para que eu venha fugir do pecado. Tem determinado assunto que se alguém entrar nele comigo, vai terminar em violência, alguém vai perder a vida e eu vou ser preso. Sou pecador, então por saber disso, eu criei alguns mecanismos em volta da minha vida para impedir algumas pessoas de se aproximarem de mim e eu me aproximar dessas pessoas, porque eu sou pecador, de verdade. Existem coisas dentro de mim que o Evangelho mudou e existem outras tão fortes que eu tenho que suprimir para mim não fazer o mal, e você também é assim. Não me julgue não, que você é capaz de coisas terríveis. Você é capaz de coisas terríveis, de destruir a sua família, de destruir a sua casa. E eu sabendo disso, eu falei, eu vou me policiar. Então existem algumas coisas que eu deixo bem claro para aqueles que se aproximam de mim, para que eles não venham se ferir. Então, a Bíblia deixa clara: Timóteo, você é jovem, foge das paixões da mocidade. E não é só o sexo, é o poder, é o orgulho, é a vontade de dominar alguém, é o prazer descontrolado de satisfazer o seu apetite físico, não só de comida e bebida, mas de desfrutar de prazer terreno, de prazer sexual. A Bíblia fala para você não encarar, mas para você fugir. E o que acontece? Dos poderes desse mundo, desejar ser grande, de governar, de brilhar, de aparecer, isso tudo produz inveja, produz intriga, e dentro da igreja isso é comum. Em vez de fugir dessa paixão de querer ser o número um, o melhor, o mais aclamado, uma personalidade, em vez de nós fugir disso, nós queremos isso. Eu quero ser o pregador mais conhecido do YouTube. Isso é uma vaidade que o próprio demônio semeou no seu coração, irmão. Queira ser o menor. O Evangelho é tão louco que ele fala assim: se você quer ser o maior, então sirva. Seja o menor, seja quem está em pé do lado da mesa servindo os seus irmãos. Você quer ser o primeiro no reino dos céus? O maior de todos, o que brilha? Então seja como o menor, seja como João Batista. Coma gafanhoto no deserto e mel silvestre. Seja preso, seja decapitado, morra carregando a cruz. Isso vai fazer você ser o maior. Agora, ter um Rolex de 300 mil, ter uma BMW blindada e ter milhões de seguidores não te faz o maior do reino dos céus. Significa que provavelmente você não faz parte do reino dos céus. Ter tudo isso significa que você errou em alguma coisa, talvez em abrir as escrituras e as possessões, desejo de ter posses materiais e desfrutar da glória deles. Isso é pecado. O próprio Deus pode te conceder isso? Pode. Deus pode te conceder posses e você desfrutar disso para a glória de Deus. Mas a maioria das vezes você vai querer desfrutar disso para a sua glória e vai envergonhar o nome de Deus e vai falar assim que é Deus quem está te dando todas essas coisas, e talvez Deus nem sabe quem você é. Ele vai falar: nunca te conheci. É bíblico isso. Novamente, como José em Êxodo 39, fuja disso. Cristo, ele triunfou sobre todas essas coisas, essa tentação, a tentação de pão. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Toda tentação da sua juventude, Cristo passou por elas e ele fugiu. Ele não fugiu, ele enfrentou e venceu, mas ele manda você fugir. Você não é Cristo?
O diabo ofereceu ele, transforma isso aqui em pão, e para Cristo aquilo era tranquilo, ele poderia transformar com facilidade. E ele fala, então, mas nem só de pão um homem pode viver, nós precisamos viver daquilo que sai da boca de Deus. E o diabo continua e fala, então por que você não pula daqui, que os anjos irão te apanhar e você não vai machucar, você não vai tropeçar. As pessoas embaixo veriam, Jesus seria cultuado e glorificado, e ele seria um rei, e ele seria uma personalidade. E ele fala assim, então, mas eu não posso tentar o Senhor meu Deus. E o diabo ofereceu algo a Jesus que nós amamos e adoramos, e talvez até faríamos tudo por isso, que é o seguinte: ofereceu todos os reinos da terra e sua glória, e Jesus negou ao receber o prêmio da mão de Satanás, todos os reinos e glória do mundo. E a nossa vida diária é lutando para ter isso, para ter todos os reinos e glória, e ser visto, e o trabalho das nossas mãos ser reconhecido. Fuja sistematicamente do pecado. E aí Paulo continua falando o seguinte, quando você foge do pecado, você segue justiça, fé, amor e paz. O que é isso? É ortodoxia, é aquilo que é ensinado, é doutrina. Eu aprendi no culto de quarta-feira, viu? A ortodoxia é aquilo que é ensinado, é a doutrina. E a ortopraxia é o que você pratica mediante o que você aprendeu. Então Paulo ensina ele a ortodoxia e a ortopraxia, que é o seguinte: segue a fé, a justiça, o amor e a paz, com os de coração puro invocam a Deus. Ou seja, Timóteo, na sua igreja que você pastoreia, existem homens e mulheres que invocam ao Senhor de coração puro. Fique com essas pessoas, cuide dessas pessoas, rejeite as suas paixões. Isso é difícil? Extremamente difícil, mas se depender de nós ter paz com todos os homens, a Bíblia diz, vamos ter paz com todos os homens. 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Repelei as questões insensatas e absurdas, que só traz contenda. O apóstolo Paulo, ele sempre vai voltar nesse assunto. Quando você pega ali o livro de Romanos em diante, ou até mesmo no livro de Atos, quando Lucas escreve sobre Paulo, você vai ver, Paulo, ele sempre vai trazer esse assunto de conversa fiada, de conversa desnecessária dentro da igreja, porque é comum no nosso meio. Levantar esse tipo de questão é comum. Ele sempre vai trazer isso, porque ele sabe que nós gostamos de uma conversa fiada. Tinha genealogia sem fim, tinha contenda, tinha palavra que não traz proveito nenhum, e nós gostamos disso. Nós gostamos de levantar questões dentro da igreja que não tem nada a ver com a nossa salvação, não tem nada a ver com Cristo, é só para alimentar o nosso ego. E Paulo escreve Timóteo para ele repelir essas questões insensatas, que elas não tinham nada a ver com o evangelho. Basta você abrir a internet. Se você abrir a internet, vai ter 1 milhão de teólogo, de pregador de YouTube caçando encrenca um com o outro. Existe 1 milhão de pregador e teólogo no YouTube caçando briga. Eu deixei de seguir uma turma no Instagram e no YouTube porque os caras só sabiam brigar, de levantar questões que não tem nada a ver com salvação, e a fé não está sendo pregada, a fé não está sendo ouvida, é só briga, questões que não fazem mais parte, que isso já foi desenvolvido pela própria Bíblia há 20 séculos atrás, 21 séculos atrás, e essas pessoas trazem assuntos à tona que não nos edificam em nada. A maioria das pessoas que nós seguimos em rede social, não vou falar todas, mas a maioria esmagadora não vai te apresentar nada do reino de Deus, só besteira, só bobajada. E Paulo fala isso com Timóteo: não deixa essas conversas entrar no meio da igreja. Deixa eu trazer uma questão bem rápida aqui, que eu tenho só alguns minutos. Existem homens, mas o Júnior Lucas conversava sobre isso. Existem homens que eles estudaram a teologia, eles têm um conhecimento absurdo, mas que eles se tornaram demônios no banco da igreja, porque eles não fazem nada. Eles aprenderam boa teologia, Deus deu eles intelecto para aprender com facilidade, e esses homens sentam no banco de igreja e se tornaram demônios, porque eles não querem fazer nada. Eles só querem debater entre eles o que é certo ou errado, julgar a pregação, julgar a mensagem, julgar louvor, mas eles não fazem nada. Eles se tornaram demônios
Durante um período da minha vida eu fui um demônio de cadeira, eu e um amigo meu. Ele falava assim que nós era zombador. Ele falava, Zaqueu, nós estamos com o espírito de zombador. E a gente achava tudo engraçado. Nós nos tornamos demônios. Demônio é quando você tem a capacidade de fazer algo que é certo e você não o faz, porque você se acha melhor do que quem está à frente, te ajudando, ministrando a palavra, o louvor, e você se torna um demônio crítico que não faz nada. Eu estudei N.T. White, eu estudei Moody, eu conheço o Calbar, eu conheço seja lá quem for, você é especialista em teólogos. Eu leio livros de 1000 páginas que fala da ortodoxia, eu conheço o Santo Agostinho. Parabéns, mas você vai para o inferno conhecendo tudo isso. Você vai conhecer o Satanás sabendo de todas essas coisas, porque você às vezes se tornou um demônio julgador no banco. E eu vou falar uma coisa, a maioria de nós foi assim em algum momento da vida. Quando você começa a conhecer coisas a partir do reino de Deus, você julga que está todo mundo errado e só você está certo. Todos nós em algum momento já fomos assim, porque essa igreja não ora o tanto que deveria orar, o culto é aberto com oração de 1 minuto, e eu não gosto disso, porque de onde eu venho tem que orar no mínimo 1 hora. Deixa eu te dar um conselho prático, por que você não pratica isso então? Por que o seu conhecimento bíblico e teológico, que você deixa o demônio te usar para trazer divisão para dentro da igreja, por que você não procura o seu pastor e se oferece, pastor, deixa eu ajudar, eu quero crescer na graça e no conhecimento junto com a igreja. Talvez você é bom, louva bem e está aí julgando o louvor dos irmãos que louvam aqui, peça oportunidade para agregar no louvor. Talvez os irmãos canta 3 louvor que só em uma nota, tocaram 3 louvor em uma nota, e você percebeu e fala, esses caras não sabem, não é bom para tocar não. Mas se você, então por que você não os ajude? Porque ficar no banco criticando, levantando contenda e questões insensatas e absurdas é muito melhor. E se você for questionado acerca da sua fé? E se você vir aqui e ensinar algo que talvez não seja verdade e alguém te questionar, aí a sua teologia não vale nada, é isso? Eu estou pregando aqui, essa mensagem ela tem muito mais profundidade que eu não dou conta de desenvolver. Talvez você tenha, e talvez você possa nos ensinar a desenvolver melhor essa mensagem, mas você não vai fazer, porque você é orgulhoso. É isso que a Bíblia nos ensina, quebrar essas coisas. Você é muito melhor do que nós, então nos ensine para que a igreja seja edificada. Ou talvez você não sabe nada, você não tem conhecimento bíblico, nem teológico, não canta, você não sabe nada de nada, e admira quem sabe alguma coisa, mas o seu orgulho impede você de aprender, porque você fala, o João sabe mais do que eu, então deixa que o João faça. O Walter Júnior sabe mais do que eu, ele está estudando para isso, então que ele faça. Isso são questões insensatas e absurdas. E talvez você não agregue nada no reino de Deus, você só suga. Você é uma palavra dura que eu vou dar aqui, me perdoe, mas talvez é como um câncer que só vem à igreja e suga a energia, que suga tudo e não quer fazer nada em prol do crescimento dos santos, da sua casa, da sua família. Isso é pecado, irmãos. E isso é pecado. Amém? Ou não amém? 23, 24, 25 e 26 para mim terminar. O 24, 25 e 26 eles estão ligados. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. É basicamente o que eu falei aqui. Esses 3 versículos, eles formam uma unidade. Paulo, ele afirma no versículo 3 que Timóteo deve fugir de questão nécia, absurda, ignorante, e os ministros devem fugir de algum tipo de contenda. Timóteo, ele é servo do Senhor, então ele deve ser como seu Senhor, assim como nós devemos ser como Cristo. Nós devemos ser mansos, nós devemos ser humildes como Cristo, nós devemos ensinar como Cristo ensinou. Essa correção é para todo ministro, não ser contencioso, é aquele que gosta de contenda,
ser simples, ser amável, de fácil diálogo, de conduta acessível, não ser irritável, intolerante, sarcástico, o espírito de zombaria que eu falei que alguns anos atrás eu tinha. E isso é legal. Às vezes a gente sobe no altar e quer zombar da fé dos outros, jogar indireta, isso é demoníaco. E Paulo está falando que Timóteo não deveria ser assim, isso não condiz com o Evangelho. Não devem ser assim, nem com aqueles que te prejudicam. Você não deve ser um zombador, você deve não caçar contenda, ser brando, apto para instruir, paciente, ter aptidão para instruir, é um dom de Deus, é o Espírito Santo que derrama sobre nós. E não importa se você tem vergonha, se você é tímido, faça isso. Eu sou vergonhoso e tímido, a minha barriga dói quando eu tenho que pregar, eu vou ao banheiro 5 vezes antes de vir para a igreja, eu perco noite de sono, eu fico nervoso, mas Deus me chamou para fazer isso, eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde fugir, e apto para instruir, Deus te dá essa aptidão. Então você estuda, você lê, você busca conhecimento com quem tem mais tempo, com quem tem mais maturidade, e você vai errar, você vai falhar, você vai falar palavras que não deve, mas com o tempo você vai chegar lá. E ter paciência. Os filósofos da época de Paulo, eles achavam que as pessoas eram ignorantes e eles não tinham paciência para ensinar, porque um filósofo acha que ele é iluminado, mais iluminado do que as outras pessoas, então ele é superior, ele é um ser superior. Então Paulo, quando fala assim, seja humilde, tenha essa mansidão, tenha essa paciência para instruir, ele está lidando com filósofos aqui também. Ele diz no 5, disciplinando com mansidão os que se opõem. Sempre vai ter aqueles que se opõem, então você disciplina eles usando a palavra de Deus, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Então tem pessoas que elas estão dentro da igreja que elas não professam a mesma fé. Então se você abrir a Bíblia e ensinar ela biblicamente, que talvez ela esteja errada, ela possa retornar à fé. Isso significa que Deus, ele venha conceder a essas pessoas a capacidade de conversão, de conhecimento da verdade, volta à sobriedade. O ministro, ele tem que ser capaz de enfrentar todo tipo de oposição, abuso e injúria. Você cristão, você tem que enfrentar todo tipo de oposição, de abuso e de injúria como um cristão. E se você conheceu minimamente aquilo que o Senhor te ensinou, abra sua Bíblia, e você não precisa talvez ter um conhecimento teológico absurdo, mas saber quem é Cristo é o suficiente. Você consegue conversar com qualquer um. Logicamente que tem pessoas que o coração delas é endurecido e elas vão rejeitar, e você segue em frente como os fariseus. Jesus falou, eles são plantas que o meu pai não plantou e elas serão arrancadas, porque o coração deles era ruim, eles eram de dura serviço. Tem pessoas assim ao seu redor, então você vai falar de Cristo para elas, e se elas rejeitarem Cristo, você segue em frente, mas você tem que ser apto para entender o seguinte, nem todos vão pensar como você, e você tem que ter a capacidade de entender isso. E Paulo ensina isso, ele fala, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprir a sua vontade. O diabo, ele cativou pessoas com a falsa teologia para que essas pessoas cumprissem a vontade delas dentro da igreja. Preste atenção, tem pessoas que elas estão com a mente fechada, porque o próprio Satanás fez isso, e como Paulo fala em Romanos, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Homens que se acham sábios demais dentro da igreja se tornaram loucos. Basta você abrir a internet, eles foram levados cativos pelo próprio diabo. E Paulo fala assim, Timóteo, aprenda as sagradas letras, ensina essas pessoas, tenha conhecimento e paciência e paz no seu coração para ensiná-las, para que talvez elas voltem à sensatez e você possa livrar elas do laço do diabo, para que elas não cumprem a vontade do diabo dentro da igreja, que é divisão, que é facção, que é contenda. Então, às vezes o irmão do seu lado, ele foi cativo por Satanás, e ele tem algumas
algumas convicções de fé prática que não são bíblicas, e você tem a capacidade para salvar ele disso, e você está aí de braço cruzado sem fazer nada porque você quer que o outro irmão faça. Não, o pregador de domingo vai fazer isso, eu não vou fazer nada. Mas talvez dentro da sua própria casa você pode abrir a Bíblia e instruir sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, e eles serem salvos. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus morre na cruz, ele ressuscita, e o Espírito Santo, através de tudo isso que eu ensinei aqui, te deu a capacidade de salvar a sua família. Quem salva é Cristo, sim, mas eles precisam conhecer Cristo através da sua vida. Não saber disso é ignorância. É ignorância não saber que você representa, você mostra Cristo dentro da sua casa. É você quem mostra Cristo lá na empresa onde você trabalha. É você quem mostra Cristo no seu dia a dia. Não saber disso é ignorância. Então, quando você mostra que um Deus precisou morrer na cruz e ressuscitar para que você pudesse ter acesso a Ele e se converter dos seus maus caminhos, se você não sabe disso, ou não estão te ensinando o Evangelho, ou você não quer aprender o Evangelho, ou o diabo já levou sua mente cativa e não tem o que fazer, ou você é predestinado à ira de Deus no inferno. E mesmo alguns que já estão predestinados à ira de Deus no inferno ainda estão dentro da igreja. Olha só que loucura que é. Então a Bíblia, o Senhor Jesus, ele nos instrui a aprender primeiramente dele, que é manso e é humilde de coração, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Vem e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o fardo leve. Então nós aprendemos de Cristo. Ao aprender de Cristo, nós transmitimos esse Cristo para outros. É muito fácil. É fácil, sim, transmitir de Cristo para outras pessoas, é fácil. É só você ser um cristão genuíno. E Paulo escreve isso para Timóteo, para que Timóteo não dividisse a sua igreja. Então ele ensina Timóteo a lidar com os presbíteros que tinham algum conhecimento, mas queria levantar questões insensatas. Ele ensina Timóteo a lidar com aquelas pessoas que não tinham conhecimento nenhum e que estavam na igreja só para causar divisão. Ele ensina Timóteo a lidar com pessoas que tinham certo conhecimento, estavam cativo pelo demônio, e que essas pessoas poderiam ser salvas, sim, ser cristãs genuínas. Então tudo isso está dentro da igreja e é um desafio. E queira Deus que você não seja uma dessas pessoas. Queira Deus que você não seja uma dessas pessoas. Queira Deus que eu não seja uma dessas pessoas, que seja um demônio na vida dos irmãos, na vida da igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós somos pecadores em busca de arrependimento nessa manhã. E talvez o nosso coração está cheio de questões insensatas e nécias. Talvez nós levantamos questões acerca de coisas que não pertencem ao seu reino. Talvez nós criticamos pregadores, cantores. Talvez nós criticamos a política. Talvez nós criticamos clubes de futebol. Talvez nós criticamos o prefeito e todo tipo de situação. E nada disso tem a ver com o teu evangelho, com a tua verdade, com o teu sacrifício na cruz. Talvez nós estamos em religiões humanas, religiões que pregam para homens, que ensinam a homens ser melhores como homens e não como cristãos. Talvez nós somos religiosos carnais, que olhamos um copo sujo e uma Bíblia marcada e rasgada, mas nós não olhamos o coração daqueles que se converteram realmente, ou o coração daqueles que não querem conversão. Talvez somos demônios assentados em bancos, trazendo mal para dentro da tua casa e cuspindo na cruz de Cristo. Talvez nós somos homens que levantamos, sim, questões insensatas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. E por isso, nos dias de hoje, tem pessoas desigrejadas, tem pessoas que estão nos assistindo neste momento no YouTube, com o coração cheio de maldade, que odeiam a tua casa, que odeiam a tua igreja, porque foram feridos por palavras que não eram do Senhor. Mas também tem pessoas, ó Pai, que sim, estão desigrejadas no banco de casa uma hora dessa, porque o diabo as cativou, e elas estão longe do Senhor, porque escolheram doutrinas de demônios.
E nessa manhã nós oramos ao Senhor pedindo perdão porque podemos fazer mais, pedindo perdão porque podemos levar o Evangelho para a nossa casa, porque podemos ser cristãos, pequenos Cristo, porque podemos pregar para a sociedade e apresentar Cristo para a sociedade. Não fazemos, porque somos como alguns cristãos da igreja de Éfeso. Ao invés de ser ouro, ao invés de ser prata, talvez nós somos de madeira ou de barro. Talvez nós provocamos a desonra ao invés de provocar a honra. Ao invés de pregar a glória de Cristo, nós estamos pregando a nossa própria glória. E que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento. Essa é a oração que eu faço ao Senhor nessa manhã de domingo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe.